E em terceiro lugar aí, ou um terceira, para fazer a somatória total, aí ele coloca 55 pelo tom de voz. Então observe que de todo esse percentual, 7 apenas é por palavra. Os demais vão ser a maneira, sem palavras, expressões, o tipo de tom que você está dizendo. Querida, como eu te amo, você não imagina. O que eu estou comunicando? Bem, eu não sei o que isso quis dizer. Isso me faz lembrar uma ocasião em que eu não tinha parado para me ativar sobre isso, numa gentileza de esposa e esposa, sempre ele ela dizia para ele, eu te amo, e ele, eu também, eu te amo, eu também. Aí uma vez ele disse que interagiu, na verdade quando ele dizia eu também, assim, eu também me amo. Eu não estava dizendo para ela, eu te amo também, né? E sempre a iniciativa dela, eu te amo, ela ficava feliz, mas via que a coisa não estava fluindo. E ela, por assim dizer, estimulava que ele falasse. E quando ele dizia eu também, ela não sabia quem era. Pô, ela estava pressupondo que eu também te amo, mas ela, eu também me amo, né? Então aquele tipo de comunicação que você não sabe, ela tem dúbio sentido. A quem é que você realmente ama? E aí ele trabalhou, foi um fato, trabalhou com esse casal que o marido não dizia que amava ela. Mas ela declarava isso, né? E depois soube que na verdade ele dizia, da mesma forma que você me ama, eu também me amo muito, né? Não tinha aquele amor que é uma resposta ao amor vindo da esposa para ele. Comunicação. Uma comunicação truncada. Eu não sei, depois disso você vai falar para o teu esposo ou para o esposo, olha, a quem é que você ama mesmo? Tem que ter o também depois. Eu também te amo. Também. Amo a você. Sim, João. Nessa questão de palavra eu te amo, eu confesso que no namoro, apesar que foi um ano, né, namoro, na hora do casamento, mas não foi assim tão fácil para me falar não. Não, por ser banal, a palavra, eu te amo, eu também te amo, mas pô, a gente nem começou a comer uma colher de sal. Hoje eu posso falar e assim, ver que ela me ama e eu a amo também, porque a gente já passou um bocado e estamos juntos, e um levantando o outro. Então eu acho assim, namoradinho, né? Eu te amo, eu também, que lindo, eu também te amo. Fica muito... As mil maravilhas. Quando acontece alguma coisinha e já... Então eu acho que esse eu te amo, precisa pensar muito para poder falar sinceramente, né? Lenda falando assim, sinceramente. Hoje já posso falar dessa forma. Esse é outro problema, que alguns termos ou linguagem, elas são muito desgastadas, né? E aí a pessoa acaba dando uma conotação até errada, até equivocada. Às vezes é até imaturidade, né? Num casal que foi um ano de relacionamento, Já. é que você acaba generalizando a palavra, né? Sim. Eu te amo, como você... Isso que até com as crianças, né? A gente fala, pô, vocês não sabem, você pode falar, eu gosto muito, mas amor é muito forte para uma criança, né? E é uma expressão que é comum da gente usar, né, para o filho, né, mas ele tem que ter a dimensão do que significa aquilo, para não ser apenas uma linguagem, como você falou, né, como que é uma palavra mágica, e o amor não é uma palavra mágica. Quando eles crescerem, as crianças vão ver que o amor sofre, que o amor dói, que o amor machuca, que o amor inclusive fere. E aí? O amor ama o inimigo, não é isso que diz Jesus Cristo. O amor faz você orar por quem está te perseguindo. Você imaginou, que tipo de amor é esse? Então é o perigo da gente cair na linguagem comum e não expressar a verdadeira razão do amor. Daí porque eu acho que o amor vivido, experimentado, esse é o amor bíblico. Mais à frente a gente vai falar alguma coisa sobre sentimento e amor, se essas coisas... Aliás, quem leu um livrinho? Joia! Você em casa, você leu por ele, né? Eu li em voz alta, ele ouviu. Enquanto ele lavava a louça da janta, eu li. Aí você estava, olha, João, vai ouvindo aí, ó. Você ficou com a parte mais difícil. Quem não leu, é muito bom, é uma leitura rápida, 17 páginas, você sentado ali. Quando o casamento azeda. Quando o casamento azeda,
Jay Adams é outro autor que vocês podem comprar qualquer livro dele. Qualquer livro de olho fechado é Jay Adams. É, aliás, eu diria o pai do mundo inteiro do aconselhamento bíblico. Ele está vivo, está com 90 e poucos anos. Caramba. É, está vivo. Jay Adams. J-A-Y-A-D-M-S. Adams. Ele tem vários livros. Todos os livros dele são profundos, muito ricos e impactantes. Ele vai trabalhar temas como aqueles que leu lá, que vai na contramão do que você imagina. O pastor ali era ele ou foi um relato? Eu não cheguei a Não, ter na verdade aquele livro é parte de um tema maior que ele desenvolve em outros livros. Ali é tipo um panfletinho, né? Como se fosse uma história ali, né? Vocês vão ver outra coisa, que todo aconselhamento, todo ensino, ele tem uma história para você conseguir aplicar a história àquela situação daquele casal. Nós vamos ouvir algumas histórias aqui, nós vamos falar de algumas histórias e depois aplicar os princípios bíblicos. Semana que vem. Aconselhamento. Ok. Jay Adams é um excelente nome. Então, mas todo mundo tem, vocês viram lá no WhatsApp, todo mundo conseguiu ter acesso? Olha lá, ó. Aquele livro lá, João. Olha lá a capinha Não dele. dá para mandar por e-mail? Dá. Eu vou baixar aqui e eu mando. Ok. Para vocês também, né, João? Você tem e-mail? E-mail eu consigo O ver. Sérgio também? Tem que lembrar, você mandar para e-mail e Meu para... celular eu mando para ele por e-mail. Eu tenho já salvo em PDF no meu celular. Vê o pessoal aí, Sérgio, João, a tua cunhada aqui. Isso é aquele prof, né? Alguém quer uma folhinha? Passa aí, vocês já vão receber agora no e-mail aí. Ademar, eu vejo você no WhatsApp, você já leu esse livro? Mas você leu aí, né? O Não, link. eu tenho que abrir, eu vou abrir lá. Você tem que baixar um... Tem que ter O Adobe, né? PDF, né? O Adobe. Adobe Reader. Aliás, é bom que vocês baixem esse Adobe aí, porque muito material meu vai em PDF, porque não desconfigura. Se não tiver, você não acaba não. E quem não tiver, manda por Adobe e-mail. Reader. Ok, vamos prosseguir. Alguém lê para nós o próximo parágrafo aí? Desde tempos se sabe que uma criança compreende muito melhor o tom de voz do que as palavras ditas pela pessoa. Ela percebe mais a maneira como algo é dito do que aquilo que está sendo dito. Isto se aplica a todos nós. Talvez 90% dos conflitos ou de felicidade no lar sejam devidos ao tom de voz. Isso. De repente não é que você não falou o que tinha que falar, é o modo como você falou, né? Se você fala eu te amo de uma forma ríspida e tudo, você está comunicando o quê? Então, você está comunicando uma confusão. A pessoa não sabe se realmente você ama ou não. E é bem possível que ela nem vai prestar atenção à linguagem, à expressão que você está usando, mas o tom dela é o contrário. Você diz, não é bem isso que eu queria ouvir. Você nunca me disse que me ama. Tudo bem, então eu te amo. Ajudou essa mulher, essa esposa? Ela falou, eu continuo ainda com a dúvida. Mas você não entendeu? Não é isso que eu queria que eu ouvir? Falar, eu te amo. Opa. Então é como falar, não precisa dizer, eu já entendi. Você me comunicou uma mensagem, eu sei o que é que você pensa de mim. Essa é a questão. E isso é um ponto com relação à criança. Muitas vezes a criança até não entende muita linguagem, que a gente nem sempre consegue falar a linguagem dela, mas o tom com que você fala, você prepara o coração dela. Ela fica já na expectativa. Como quando você fala de forma a corrigir tudo, ela pode não entender todo o processo da correção. Mas aquele vozeirão do pai e da mãe, opa! Ela fica inibida e ela deixa de fazer, porque aquele tom de voz é voz de repreensão. Ainda que ela não compreenda a dinâmica do que está sendo repreendido, ela sabe que está errado, ela não vai fazer, porque o tom de voz fala. Na outra semana vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver aí, aqui a gente procurou alistar aí, né, o que pode causar uma comunicação deficiente. Então aqui são os fatores geradores de uma comunicação deficiente. Vamos a cada um deles. Primeiro, a herança familiar. A criação que acabou sendo deficiente nessa área deve se lembrar que o novo relacionamento, casamento, não exclui os outros familiares e nem sempre a referência familiar, aprendizado pelo exemplo, é adequada. Opa, esse é o primeiro ponto. Já vi muitas pessoas falar, não, olha pastor, é porque eu fui criado assim, eu sou meio matuto mesmo.
Meu pai era duro, isso você não imagina como era com a minha mãe. Quer dizer, ele dá todo um perfil de um homem ríspido, duro, e ele diz, então, eu aprendi isso. Nós podemos entender que a questão da educação familiar, ela contribui, ela, de certa forma, não vou chamar de determinante, mas ela contribui para a geração que vai ser educada naquele contexto? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então, significa que, nesse caso, se o problema for esse, tem de ser reaprendido. Sim. Isso é relativo, não é absoluto. Sim. Porque, no meu caso, às vezes eu fico, eu comento em casa, com os amigos, e acho que todo dia eu converso comigo sobre isso, né? Porque eu sou totalmente diferente de como eu fui criado. Pelos seus pais. Como eu sou em casa e como eu sou, assim, totalmente. É. E eu às vezes não entendo, né? Eu entendo. Aí eu falo, por quê, né? Eu tinha tudo para ser igual ao meu pai. Mas eu sou assim, infinitamente diferente. Eu não entendo, né? Porque meu pai nunca. Eu não lembro. Eu lembro de coisas da minha vida de 3 anos de idade para cá. Eu nunca lembro do meu pai me colocar no colo, pegar na mão, me levar para lugar nenhum, né? Acho que nem na esquina. Né? Eu não tenho obrigação apenas na hora das refeições, estar na mesa. Não podia falar ninguém, né? Na hora de dormir, de dar bênção, isso era essas obrigações. Mas ele só sabia bater e ameaçar, e bater, e violência, né? Assim, eu diria que você aprendeu pelo contrário, pelo que não pois é. Eu não entendo, eu falo com todo mundo, antes de fazer isso com minha mulher, e todo dia comigo, né? E claro, agradeço a Deus, tanto é que todo dia eu agradeço ao Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso comigo, inclusive nessa área. Eu falei, ele olhou. Isso. Você não quis ser igual a ele. Não, mas não é que eu não porque quis. Aconteceu a mesma coisa comigo, né? Mas não é que eu não quis, é uma coisa. Tinha esse tipo de. Mas não é que eu não quis, eu nunca pensei, nunca. Talvez você não tenha. Nunca, é natural. Talvez eu diria inconscientemente você criou uma versão desse tipo de. Não, mas não é. Eu acho de hoje, né, que eu falei ontem de Deus, né? Então eu acho que. Aliás, é Deus na minha vida mesmo antes de eu ser crente. Não há dúvida. Desde que o Diego, meu filho mais velho, tem 30 anos, agora em maio faz 31, né, que a minha dedicação sempre, né, foi alta. Eu nunca saí de casa com os filhos, nunca, né, ela já foi em casa, né? Então é assim, eu falei isso. Né, hoje eu agradeço, todo dia, obrigado, eu chego, né, obrigado, falo pro João Pedro, tem 2 aninhos. Você é um papai? Ele fala assim, desse tamanho. Você está entendendo? O João Pedro, o Luiz Felipe tem 1 aninho e pouco. Então ele, onde eu chego em casa, eu vou, ele vai. Ontem eu cheguei em casa, os 3 estavam dormindo, assim, mãe falou, olha, eles ficam. Eu falei, cadê as crianças? Estão no sofá. Eu fui olhar, os 3 estavam dormindo. Aí a Simone falou, eles esperam, ansioso. Cadê o papai? Tanto é que hoje eu falei, meu Deus, ontem eu não estive em casa, né? Mas eu falei, eu vou nos pais. Foi assim uma briga, na luta interior de... Não, eu falei, ontem eu já, né, as crianças me esperaram, vou chegar tarde novamente, né? Mas eu agradeço a Deus todo dia. Porque é complicado, né? E eu tenho uma sensibilidade, né? Eu já comentei com o senhor, comento todo mundo com criança, né? Eu paro, acho que 50 vezes na rua para ver as crianças, ver se está bem e tal. Eu semana mesmo, eu parei, estava almoçando, chegou uma mulher com 3 criancinhas, assim. Aí eu falei, almoça? Ah, não quero. Aí eu falei, então pega sorvete. Aí pegaram sorvete, eu fui lá, peguei o chocolate. Aí eu falei para a mulher, espera um pouquinho, que meu carro é cheio de brinquedo. Vou pegar meu carro, pegar brinquedo para as crianças, né? Como você tem uma grata criança. Tem, meu carro é lotado, né? Aí eu fui lá, corri, peguei o carro e ela não esperou. Eu achei que ela falou, esse cara tá com... Você tá entendendo? Mas... Não, eu pensei. Só que eu falei para ela, tem aquela loja aqui onde vende, onde conserta roupa, me espera lá, né? Que é um lugar aqui, né? Eu vou pegar. Depois eu passei, ela estava indo com as crianças, chupando sorvetinho, com chocolate na mão, mas ela ficou meio desconfiada. Com generosidade demais pro mundo de hoje. Não, mas Não existe isso, né? mas eu
resolver uma criança é um negócio assim que mais me comove. Então, pastor, eu estou completando. Sim. Então né, relativo, porque... Isso aqui não é regra, porém, você é uma exceção, né? ou é um dos poucos casos, porque a tendência é que se aprende. Ora, quem vive num contexto onde o pai é ríspido e tudo, ele vai ter dificuldade, não é determinante. Aliás, a Bíblia fala de reis que eram homens tementes a Deus e tiveram filhos diametralmente contrários. E outros que os pais eram longe do Senhor e os filhos, isso está cheio. Então, por isso que não podemos dizer que é uma regra. Porém, isso tem contribuído. Contribui porque eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido maridos justificarem o tanto são grossos, porque diz que aprendeu assim. Mas, aliás, eles nem claramente diz na educação do meu pai. Não, eu sempre fiz assim, eu vivi assim. E acaba, de certa forma, contribuindo para a própria mentalidade. É um ambiente ríspido, onde você não vê declaração de amor e tudo. Um filho que nasce e cresce num contexto desse, um menino, ele vai entender que mulheres tratam dessa forma. Né? Onde a mulher não respeita o marido. E a mulher como Amélia, né? E isso é muito comum. Isso é muito comum. Sim. Um exemplo rapidinho. Minha mãe ela cresceu numa família que ela foi rejeitada pela minha avó, porque ela já tinha muitos filhos. Minha avó até tentou abortar minha mãe, que foi um aborto que não teve sucesso, graças a Deus. Inclusive minha mãe foi a única que nasceu em hospital, porque minha avó ficou com medo de ter ela em casa. O pai dela batia muito nos filhos. Minha mãe saiu de casa com 9 anos de idade, de tanto que ela apanhava do meu avô. E ela foi trabalhar numa casa de família com 9 anos de idade, cuidando de outra criança, né? E aí ela se deu conta que o meu avô estava batendo na irmã dela, por isso que ela voltou para casa, para tentar defender a irmã dela, que era mais nova. Então minha mãe sofreu demais. E por contrapartida, minha mãe ela nunca me bateu, mas só bastava um olhar de laser, né? um olhar e um jeito dela, né? Que minha mãe sempre teve um tom de voz muito alto, né? Pra eu ficar pianinho. Eu nunca apanhei da minha mãe, nunca, ela nunca precisou também, né? E em contrapartida, eu acho que essa falta de amor que ela nunca teve, ela não soube, ela sempre, a minha mãe foi a melhor mãe do mundo pra mim, eu aprendi muito com ela, mas ela nunca foi o tipo de mãe de falar, ai minha filha, eu te amo, me dá um abraço, totalmente ao contrário com meus filhos, que eu vejo ela de um jeito com meus filhos, que eu falo, não é minha mãe, eu nunca vi, ela nunca teve esse contato, né? Mas vó é mãe com a sua. Ela tá sabendo, ela aprendeu a amar agora com meus filhos, eu creio, porque comigo ela sempre foi muito... Ela sempre cuidou muito bem de mim, sempre me tratou muito bem, assim, nunca deixou faltar nada. Mas nunca falou assim, eu não lembro da minha mãe me pegar no colo e fazer um carinho. Nunca tive isso. E eu acho que foi o efeito colateral dessa família totalmente... desajustada. Desajustada. A gente chama de desagregada. Então, assim, por mais que ela não seja igual aos pais, ela trouxe alguma coisa. Um efeito colateral. A Bíblia fala a verdade, traz sabedoria. Ela amolece a gente. Mas esse é um dos pontos a ser considerado. Por quê? Eu estou lidando com muitos irmãos aqui. Se você vier para mim dizer isso é herança familiar, eu posso até entender que ela tem contribuído para você ter dificuldade de conversar. É possível que um outro fale, olha, eu tenho essa dificuldade. Eu não aprendi isso. E a gente tem que abrir todas as possibilidades para elas. A atividade, dialogar, expressar amor. Outra coisa que nós vamos ver depois, e com algumas reservas, é o livro de Gary Collins. É outro autor bom, porém com alguns senões. Tem um livro dele chamado 5 Linguagens do Amor. Você já ouviu falar? Então ele fala que a mulher tem uma linguagem, o marido tem outra. Uma mulher que a linguagem do amor, eu ouvi falar disso, a outra mulher que a linguagem do amor para ela é serviço, o marido que chega, conserta, ela está sentindo amada. Um aspecto interessante e verdadeiro. Então ela vai entrar exatamente nisso, no tipo de perfil onde nós somos criados. E a gente precisa de aprender. A gente tem como ultrapassar essa barreira? Temos. Nós somos formatados dentro de um contexto familiar em que as lutas,
os problemas dos pais respingarem. Nós não temos como negar que isso afeta de alguma forma. Agora, como nós vamos trabalhar? Eu só estou levantando a lebre. Nós vamos trabalhar depois. Eu estou abrindo as várias possibilidades, né? Louvado seja Deus, porque outros passaram incólume por isso, é o caso do Ademar, amém. Mas já existem situações que são reais, né? Talvez por isso para ele é difícil captar, mas tem sim, tem. Né? Como também tem como irmão, já vi gente que passa, firme, graças a Deus. O segundo motivo que pode causar uma comunicação deficiente, qual é? Descontrole emocional. A pessoa que não consegue controlar suas emoções em um clima de tensão e solução de problemas. O que ocorre nesse caso é o falar irado, ser controlado pelas emoções. Isso, depois nós vamos falar. Esse controle de emoções tem um texto bíblico que fala sobre domínio próprio. Né? Até que ponto as nossas emoções são verdadeiramente controladas pelo homem interior, o novo homem, né? Nascido de novo, ou ainda o velho homem está aí aflorando. Há uma briga muito grande, né? Então nós vamos também aprender nas chamadas a melhor comunicação bíblica, vamos entender alguns instrumentos para evitar o chamado descontrole emocional, né? Então uma pessoa vai até um nível ali, de repente quando ela está perdendo na argumentação, aí então ela fala de forma agressiva. Eu lembro uma ocasião, só para figurar, tinha um colega que ele preparou para pregar o sermão de prova. No seminário, uma das matérias é a homilética. Não tem a ver com omelete não, viu? Mas a homilética, que é a arte de expor o texto. Tem a hermenêutica e a exegese, que você entende o texto. Então você está pronto agora. Como que eu vou colocar isso em público? Como eu vou tornar efetivo o que eu aprendi? Aí é a homilética, é a arte de pregar. Então, tem uma matéria que é só isso. E uma vez por semestre tem um sermão de prova. Esse sermão vai no semestre inteiro, então você vai pregar uma vez. E ali no auditório, na igreja, quem é que é a igreja lá, na capela do seminário? Professor de teologia, professor de inglês, professor de grego, professor de hebraico, só professor de cada área. E quando você vai pregar, cada professor vai te ouvir. Se você citar grego, o de grego sabe que você está falando, se está certo, se a tradução foi boa. Você fala em inglês e o de inglês está pegando. Você fala teologia, então, era mais ou menos esse clima, é um clima assim. E ele tinha um sermão, e a gente morava lá em cima, então chegava às 11h30, era hora de descer para a capela, teve o sermão de prova. E esse querido irmão no dia, ele ia pregar, e só que o sermão dele estava lá. E aí os outros... E aí você está pronto? Que na verdade a atenção não é só para quem vai pregar. Todos os alunos ficam tensos, porque as críticas são muito pesadas, então a gente está arrasado. Né? E é num ambiente de lá, porque no ambiente de igreja nenhum membro teria a altura crítica que o professor faz da área dele. Porque é um ambiente acadêmico, claro, espiritual. Tanto é que os professores começam geralmente assim, foi muito bom, edificou muito a minha alma. Então, era uma dessas ocasiões e estava lá assim. Aí o outro colega viu o esboço dele sobre o que ele ia pregar, o texto, né? Tal coisa. E lá tinha um local bem assim no sermão, aqui gritar. Aí o outro falou assim, interessante, eu estou vendo esse esboço, o tema interessante, o que quer dizer isso aqui? Ele falou assim, não, é que quando a gente não tem argumento, a gente grita. Então, trazendo para o contexto aqui do descontrole emocional. Quando o outro vai argumentando, contra-argumentando e vai desqualificando o teu argumento, grita. A Regina sempre, quando a gente está começando, ela fala assim, eu e você, não é para o vizinho ouvir não. Eu já sei que tem que baixar a bola por baixo. Ou então, não vou te ouvir agora. É duro, viu, isso. Que eu tenho mania de querer gritar. Quando eu vou perder na argumento, meu amigo, não posso perder, né? A gente não vai sair da mesa enquanto eu não der a última palavra. Nem que seja, sim senhora. Mas esse é um ponto, o descontrole emocional. Quem aqui nunca perdeu, digamos, uma estribeira numa linguagem com esposa ou com filho? Todos nós. Esse é um fator que... Com filho é pior, né? Com ele é mais fácil, porque eu acho que é mais equilibrado, tá mais perto, né? Tá mais alto, mas tá mais perto. Você baixar muito a voz. Agora o outro não, filho. O outro você perder. Como você perde? E aí, por isso que depois a gente vai falar, numa discussão existe uma grande batalha que está travando no coração dos dois.
dois pecadores do lado de cá do paraíso, nem tudo funciona bem. E quando essa guerra trabalha, essa batalha se expressa em palavras, é porque já houve uma batalha interior. E a gente vai aprender como evitar o descontrole emocional. O que não é fácil, mas tem ensino bíblico para isso. Terceiro ponto, terceiro motivo que tem gerado a falta de uma boa comunicação. A influência do meio. Um contexto que não se importa muito com o valor de uma boa comunicação. Ninguém é motivado a compartilhar militar, esporte, produção acelerada, etc. Além do mais, aqueles que copiam os padrões da mídia e do mundo ao redor. Ok, aqui foi citado a vida, carreira militar, esporte, você já viu interação? Não. Né? Cada um com o seu papel, ou a voz ouve e você obedece. Fui militar por um tempo e eram 3 coisas que a gente aprendia de linguagem. Era sim senhor, não senhor e quer ir para a cadeia. É a linguagem de todo militar, subalterno, ao outro é sim senhor, não senhor. Ou seja, não tem diálogo. Aqui você cumpre ordens, não discute. Ordens não se discute. Então aqui eu ilustrei como parte dessa linguagem sobre influência do meio. De repente você está no meio onde você é amordaçado mesmo. Um meio em que você não pode falar. A gente ouviu aqui, onde algumas criações você não fala nada. Aqui a palavra é me. Então não há interação, não há possibilidade de diálogo. Né? Meu pai não foi tão parecido com o seu, mas eu acho que se formaram os dois na mesma escola. E meu pai não era muito de conversar, mas de jeito nenhum. Eu nunca vi meu pai declarar amor para minha mãe, nunca via falar que amava minha mãe. Nunca ouvi. Vim aprender isso com a Regina, que ela vem de outro contexto familiar. Me ajudou muito. Eu também. E aí que... Eu nem sou tão velho assim mesmo. Eu também não lembro de ver meu pai falando pra minha mãe que amava. Eu vou até falar até com o Paulo, que nem o Ademar colocou, que a gente tem com os nossos filhos hoje. Hoje eu pego o Paulo, leva pra academia, um leva pro inglês, pega o outro. Você convive com eles, né? Parece um chofer de luxo, né? Às vezes até participa junto. Eu falei pro Paulo, tava outro dia, eu falei, Paulo, meu pai nunca me levou em lugar nenhum. Era só minha mãe. Eu joguei 6 anos, eu joguei handebol, meu pai não viu um jogo meu. Nossa. Meu pai só trabalhava e trabalhava. Esse eu diria que seja talvez um dos grandes problemas do homem pós-moderno. A gente não tem tempo, né? Não se vê, não vê filho, isso é. Quem carregava pra lá e pra cá era minha mãe. E ele desacelerou quando a minha sogra faleceu. Que aí ele... Aí ele se voltou mais pra gente, pra conversar. Casou de novo, o relacionamento que ele tem com a esposa é outro total. Quer dizer, a tua mãe sofreu e quem está tendo os lucros agora é a outra que não, mas ele não aprendeu. Não. Ele não é ouve muito, né? Claro que ele é só assim, tá. Quando fala tá, é que tá, para de falar e eu quero desligar. Eu não quero ouvir mais, né? No celular ele tá bom, já vou, tá. Isso tá é isso, né? É um ambiente onde você não foi educado a interagir com uma linguagem amorosa. A gente aprende isso, não tem como negar. Terceiro, quarto. Mas A falta de desenvolver habilidades nessa área. Muitos realmente nunca foram ensinados. Alguns por desinteresse e outros por falta de oportunidades de discernir. Então, isso tem como tratar, a como interagir, a como desenvolver habilidades da fala. Isso tem curso para tanta coisa, né? E a linguagem é um dom, ela é um presente de Deus, né? O homem fala, Deus fala. Então nós precisamos de desenvolver habilidades, sejam por esses motivos anteriores, porque não foi ensinado, ou não teve interesse mesmo, nunca precisou. Mas uma coisa eu quero que você pense, casamento precisa. Casamento para sobreviver, se não tiver isso, não vai. É só uma questão de tempo, vai explodir. Ou implodir, né? Para dentro a coisa. Quando na minha infância, pastor, eu tinha muito trauma e assim, eu ficava assim, não vou casar, porque eu convivi num meio, assim, bem dizer, dentro de um cortiço onde as paredes eram todas tumultuadas, aí no contexto de histórias que a gente ouvia de tudo, via de tudo, né?
depois que, graças a Deus, o Senhor me levou pro lado dele, foi que eu comecei a ter outra visão e pedir a Deus para que, quando eu tivesse a minha família, o meu lar, não fosse igual a que eu convivia e ouvia, sabe? E até mesmo participava de cenas horríveis. Horríveis. Quer dizer, como pode dizer que num contexto a gente não acaba sendo contaminado de alguma forma? Né? E a gente vai reagir, sabe, das duas uma. Ou contra isso e ter uma estrutura totalmente diferente, ou vamos